Quando abri a porta e vi minha própria família com um advogado ao lado, soube que o dinheiro tinha destruído tudo o que eu mais amava. Meu coração despencou no peito. Ali estavam eles, minha mãe, meu pai, meus 3 irmãos, todos com aquela expressão séria que eu não conhecia, aquela que nunca tinham usado comigo. O homem de terno escuro segurava uma pasta de couro, e seus olhos me avaliavam como se eu fosse uma criminosa. Meire, disse minha mãe, sem conseguir me olhar diretamente. Precisamos conversar. Meu nome é Meire Santos, tenho 31 anos, e sempre fui conhecida na família como a que não deu certo na vida. Enquanto meus irmãos seguiram carreiras prósperas, Carlos se formou em engenharia, Sandra em administração e Roberto em direito. Eu abandonei o curso de pedagogia no 3º período quando meu pai ficou desempregado e precisei trabalhar para ajudar em casa. Nunca me arrependi da decisão. Na época, parecia a coisa certa a fazer. Mas os anos que se seguiram foram duros. Morei num apartamento alugado de um quarto no subúrbio. Trabalhei dupla jornada, de manhã numa loja de roupas, à tarde numa empresa de telemarketing, só para conseguir pagar aluguel, contas básicas e ainda sobrar uns trocados para ajudar meus pais quando necessário. Nos almoços de domingo na casa da família, as piadas sutis eram constantes. A Meire que nunca conseguiu se encontrar, diziam meus irmãos com aquele sorriso que misturava carinho e condescendência. Nossa irmãzinha que tem o coração maior que a carteira. Meus pais, embora me amassem, carregavam nos olhos aquela decepção silenciosa que dói mais que qualquer grito. Quando falavam dos filhos para os vizinhos, era sempre Carlos, o engenheiro, Sandra, a administradora, Roberto, o advogado, e Meire, nossa caçula. Como se minha identidade fosse apenas minha posição na família. Eu aceitava tudo isso porque acreditava que eles tinham razão. Talvez eu realmente não tivesse jeito mesmo. Talvez meu destino fosse ser a eterna coitadinha da família, aquela que precisava de ajuda, não a que oferecia. Até o dia em que tudo mudou. Era uma quinta-feira comum de setembro. Eu havia comprado um bilhete de loteria no caminho do trabalho, como fazia esporadicamente, mais por hábito que por esperança real. Nunca acreditei em sorte, muito menos na minha. Quando os números foram sorteados naquela noite, nem prestei atenção direito. Foi só no dia seguinte, quando uma colega de trabalho comentou que alguém do nosso bairro havia ganhado 10 milhões de reais, que fui conferir. 10 milhões de reais. O número dançava na minha frente como se fosse uma miragem. Conferi 1, 2, 3 vezes. Era real. Eu, Meire Santos, a azarada da família, havia ganhado na loteria. Minha primeira reação não foi de euforia. Foi de pânico. Não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Nunca havia tido mais que R$ 1.000 na conta. Como alguém como eu poderia administrar uma fortuna? Mas meu segundo pensamento foi sobre eles. Minha família. Todas as dificuldades que haviam passado, todas as vezes que me ajudaram mesmo quando eu era vista como um peso. Meu pai, que aos 58 anos ainda quebrava o corpo trabalhando como pedreiro, porque a aposentadoria não chegava. Minha mãe, que economizava centavos para comprar um remédio mais caro quando alguém ficava doente. Carlos estava endividado por causa do financiamento da casa própria. Sandra tinha 2 filhas pequenas, e o marido havia perdido o emprego. Roberto sonhava em abrir o próprio escritório, mas nunca conseguiu juntar capital suficiente. Sem hesitar, tomei uma decisão que achei que seria a mais natural do mundo. Dividi 2 milhões entre eles. 500 mil reais para cada um. Parecia justo. Era mais dinheiro do que qualquer um da nossa família jamais havia visto junto. Lembro da tarde em que os chamei em casa para dar a notícia. Primeiro contei sobre o prêmio. Houve gritos, choros, abraços. Minha mãe chegou a passar mal de emoção. Depois, quando disse que queria dividir com eles, as lágrimas foram ainda maiores. Você é um anjo, filha, disse meu pai, me abraçando com força. Um verdadeiro anjo. Sempre soubemos que você tinha o coração maior do mundo, completou minha mãe, beijando minha testa com ternura. Meus irmãos ficaram sem palavras.
Carlos, sempre sério, chorou pela primeira vez que eu me lembrava. Sandra me abraçou sussurrando, obrigada, repetidas vezes. Roberto, o mais eloquente de todos nós, só conseguiu dizer, eu não mereço uma irmã como você. Naquela tarde, pela primeira vez na vida, senti que pertencia de verdade àquela família. Não era mais a coitadinha, a azarada, a que precisava de ajuda. Era a generosa, a que salvou a todos. Guardei os 8 milhões restantes. Parecia uma quantia absurda para uma pessoa só, mas eu tinha medo. Medo de gastar tudo, de voltar à vida de antes, de decepcionar novamente quem amava. Procurei um consultor financeiro e investi a maior parte em aplicações seguras, guardando apenas uma pequena reserva para emergências. Continuei morando no mesmo apartamento, trabalhando no mesmo emprego, vivendo a mesma vida simples de sempre. A única diferença era a tranquilidade de saber que nunca mais passaria necessidade. E a sensação maravilhosa de ter feito minha família feliz. Os primeiros meses foram os mais felizes da minha vida. Via o brilho nos olhos dos meus pais quando falavam de mim para os outros. Nossa Meire, que tem um coração de ouro. Presenciava a gratidão genuína dos meus irmãos, que não cansavam de me agradecer e de contar para todo mundo como eu havia sido generosa. Carlos quitou a casa e ainda sobrou dinheiro para reformá-la completamente. Sandra conseguiu dar uma vida mais confortável para as filhas e o marido montou um pequeno negócio. Roberto finalmente abriu o escritório dos sonhos, num ponto comercial excelente no centro da cidade. Eu me sentia realizada. Pela primeira vez, havia feito algo verdadeiramente importante para as pessoas que mais amava no mundo. Mas as coisas começaram a mudar de forma tão sutil que, no início, achei que estava imaginando. Pequenos comentários aqui e ali. Olhares que duravam 1 segundo a mais do que o normal. Perguntas aparentemente inocentes sobre meus investimentos, meus planos, meu futuro. No almoço de domingo de novembro, 3 meses depois do prêmio, minha cunhada fez um comentário que me deixou incomodada. Deve ser bom viver de renda, né, Meire? Sem preocupação nenhuma na vida. Era uma frase que poderia ser interpretada como brincadeira, mas havia algo no tom que me incomodou. Como se ela estivesse insinuando que eu não merecia a tranquilidade que o dinheiro me proporcionava. Eu ainda trabalho, respondi, tentando manter o tom leve. Continuo na mesma vida de sempre. Ah, sim, ela disse, sorrindo daquele jeito que não chegava aos olhos. Mas é diferente quando você sabe que tem 8 milhões no banco, né? 8 milhões. Ela sabia exatamente quanto eu havia guardado. Todos sabiam, porque fazer as contas era simples. 10 milhões menos 2 milhões eram 8 milhões. Foi nesse momento que percebi que algo havia mudado na dinâmica da nossa família. O dinheiro que eu pensava que nos uniria estava criando uma fissura que eu ainda não sabia mensurar. E enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, ainda não imaginava que o pior ainda estava por vir. As mudanças foram acontecendo aos poucos, como uma corrosão silenciosa que devora o metal por dentro sem que se perceba do lado de fora. Nos primeiros meses após dar os 500 mil reais para cada um dos meus irmãos, eu ainda estava envolta naquela sensação calorosa de ter feito a coisa certa. Mas aos poucos, pequenos sinais começaram a aparecer, como rachaduras quase imperceptíveis numa parede que parece sólida. Carlos foi o primeiro a comprar um carro novo, um Corolla prata, zerinho, que ele estacionou na frente da casa dos meus pais como um troféu. Lembro de estar na cozinha ajudando minha mãe a preparar o almoço de domingo quando ele chegou buzinando. Todos saíram correndo para ver, e eu os acompanhei, genuinamente feliz por vê-lo realizado. Sempre sonhei com um carro assim, disse ele, passando a mão no capô com carinho. Nunca pensei que conseguiria. 2 semanas depois foi a vez de Sandra. Uma estrada branca, também nova, que ela justificou como necessidade para levar as meninas na escola com mais segurança. Roberto demorou mais, mas em dezembro apareceu com um Civic preto, que, segundo ele, era importante para a imagem do escritório. Eu continuava pegando o ônibus para o trabalho. Não é que eu sentisse inveja.
Sinceramente, não sentia. O que me incomodava era a naturalidade com que eles gastavam aquele dinheiro, como se nunca tivessem conhecido a escassez. Como se os R$ 500.000 fossem apenas o começo de algo, não um presente extraordinário. No Natal daquele ano, as diferenças ficaram mais evidentes. Sandra chegou com as filhas vestindo roupas de grife, sapatos caros, brinquedos que deviam custar mais do que eu ganhava em um mês. Carlos trouxe vinhos importados e falava sobre a viagem para o Caribe que estava planejando para o Réveillon. Roberto foi quem mais me surpreendeu. Sempre foi o mais pé no chão dos meus irmãos, o que sabia o valor de cada centavo, porque lutou muito para se formar. Mas chegou naquele Natal ostentando um relógio dourado que devia valer uns R$ 20.000, falando sobre os clientes importantes que estava conseguindo atrair com o escritório reformado. Durante a ceia, enquanto comíamos a carne que minha mãe havia economizado o ano inteiro para comprar, eles falavam sobre investimentos, sobre oportunidades de negócio, sobre como o dinheiro poderia render mais se fosse bem aplicado. Era como se tivessem se tornado especialistas financeiros da noite para o dia. O segredo é diversificar, dizia Carlos, cortando o peru com autoridade. Não pode deixar o dinheiro parado. Exato, concordava Roberto. Tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Eu os ouvia em silêncio, lembrando que meus 8 milhões estavam justamente trabalhando para mim, em aplicações conservadoras que me rendiam uma renda mensal confortável. Mas alguma coisa no tom deles me fazia sentir como se eu estivesse fazendo algo errado. Foi Sandra quem plantou a primeira semente real do desconforto. Mary, você já pensou em investir numa empresa? Tipo, montar alguma coisa para a família toda trabalhar junto? A pergunta parecia inocente, mas havia uma expectativa no ar que me deixou tensa. Ainda não pensei nisso, respondi, tentando soar casual. Por enquanto estou focada em manter as coisas estáveis. Claro, claro, ela disse, mas percebi que trocou um olhar com Carlos. É só que, sei lá, com tanto dinheiro assim, deve dar para fazer muita coisa legal para todo mundo. Muita coisa legal para todo mundo. As palavras ecoaram na minha cabeça pelo resto da noite. Janeiro chegou com mais mudanças. Carlos anunciou que ia largar o emprego para se dedicar a negócios próprios. Sandra matriculou as filhas numa escola particular caríssima. Roberto contratou 3 funcionários para o escritório e alugou uma sala maior. Eu continuava trabalhando minhas 2 jornadas, morando no mesmo apartamento de um quarto. Foi num desses dias, caminhando do trabalho para casa, que encontrei Dona Neuza, a vizinha da minha mãe. Ela sempre foi uma fofoqueira, mas também sempre foi carinhosa comigo. Oi, filha, disse ela me parando na rua. Tudo bem? Tudo, Dona Neuza. E a senhora? Ah, indo. Escuta, posso te fazer uma pergunta meio indiscreta? Meu estômago se contraiu, mas assenti. É verdade que você ganhou na loteria? A pergunta não me surpreendeu. Em bairros pequenos, notícias assim se espalham rapidamente. É verdade, sim. E é verdade que você deu dinheiro para seus irmãos? Dei. Ela ficou me olhando por um tempo, como se estivesse tentando decifrar algo. Filha, não é da minha conta, mas... Tem gente comentando por aí que você foi meio... Como que eu posso dizer? Meio egoísta na divisão. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? Ah, sei lá. Tem gente dizendo que 10 milhões dividido por 5 pessoas dava 2 milhões para cada um. Que você ficou com a maior parte só para você. Ela falou isso com o constrangimento genuíno de quem não queria magoar, mas achava necessário me avisar. Mas as palavras me atingiram como pedradas. Dona Neuza, eu dei R$ 500.000 para cada irmão. Isso é mais dinheiro do que nossa família inteira já viu junto. Eu sei, filha. Eu sei. E acho que você fez mais do que sua obrigação. Só estou te contando porque... Bem, porque gosto de você e acho injusto as pessoas ficarem falando. Cheguei em casa naquela noite com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de raiva, tristeza e confusão que não conseguia nomear direito.
Será que as pessoas realmente achavam que eu tinha sido egoísta? Será que minha própria família pensava isso? A resposta veio no almoço de domingo seguinte. Eu estava ajudando minha mãe na cozinha quando ouvi vozes alteradas na sala. Aproximei-me da porta para escutar melhor e reconheci as vozes dos meus irmãos conversando com meu pai. Pai, a gente não está reclamando, dizia a voz de Carlos. Só estamos preocupados com a Meire. Ela mudou depois do prêmio. Como assim mudou? Perguntou meu pai. Ficou mais fechada, mais calculista, respondeu Sandra. Você não acha estranho ela ter guardado 8 milhões só para ela? Gente, sua irmã foi mais que generosa, disse meu pai. Mas havia uma hesitação na voz que me gelou. Foi generosa, sim, concordou Roberto. Mas pai, pense bem. 10 milhões dividido por 5 pessoas da família dava 2 milhões para cada um. Ou até mesmo, se ela quisesse ficar com uma parte maior por ter ganhado, poderia ter ficado com 3 milhões e dado 1.700.000 para cada um de nós. A matemática não mente, acrescentou Carlos. 500 mil para cada irmão e 8 milhões para ela. É muita diferença. Senti minhas pernas tremerem. Apoiei-me na parede para não cair. E tem outra coisa, continuou Sandra. Ela continua trabalhando, continua vivendo como se não tivesse dinheiro. Isso não é normal. Parece que tem medo de gastar, como se fosse mais importante para ela ter o dinheiro do que aproveitar a vida. Ou como se achasse que nós não merecemos mais do que ela deu, completou Roberto. Havia um veneno nas palavras que eu nunca tinha ouvido antes. Um ressentimento que crescia como uma erva daninha no meio da família que eu amava. Não falem assim da sua irmã, disse minha mãe, que havia chegado da cozinha. Mas até na defesa dela havia um tom de dúvida. Mãe, a gente ama a Meire, disse Sandra. É exatamente porque amamos que estamos preocupados. Ela não está agindo como a Meire que conhecemos. A nossa Meire sempre dividiu tudo. Sempre dividiu tudo. Como se minha generosidade de uma vida inteira fosse uma obrigação, não uma escolha. Voltei para a cozinha em silêncio, fingindo que não tinha ouvido nada. Mas algo dentro de mim havia mudado naquele dia. Uma confiança que eu nem sabia que existia havia sido quebrada. E pior, comecei a duvidar de mim mesma. Será que eles tinham razão? Será que eu realmente havia sido egoísta? Durante todo o almoço, observei minha família com outros olhos. Os comentários sutis sobre quem pode, pode, as piadas sobre vida de rica, os elogios excessivos ao carro novo do Carlos, a roupa nova da Sandra, ao sucesso do escritório do Roberto. E percebi que não havia mais gratidão naquelas conversas. Havia expectativa. Como se os 500 mil reais que eu havia dado a cada um não fossem um presente extraordinário, mas apenas um adiantamento de algo maior que estava por vir. Quando fui embora naquele domingo, senti pela primeira vez que não estava indo para casa. Estava fugindo. Os meses seguintes foram como assistir a um filme em câmera lenta, onde você vê a tragédia se aproximando, mas não consegue fazer nada para impedir. A semente do ressentimento que havia sido plantada naquela conversa que escutei escondida, cresceu e se espalhou pela família como uma praga. As mudanças no comportamento deles foram ficando cada vez menos sutis. Nos almoços de domingo, que antes eram momentos de união e carinho, começaram a aparecer reuniões de negócios onde eu era a única que não sabia qual era a pauta. Carlos foi o primeiro a ser mais direto. Era março, quase 6 meses depois do prêmio, quando ele me puxou para um canto após o almoço. Meire, posso conversar com você? Assenti, já sentindo o estômago se contrair. Olha, eu não queria falar sobre isso, mas a gente está preocupado com você. Preocupado como? Você está diferente desde que ganhou o prêmio. Mais fechada, mais desconfiada. E essa coisa de continuar trabalhando, vivendo como se não tivesse dinheiro, não é normal. Respirei fundo antes de responder. Carlos, eu trabalho porque gosto. E vivo simples porque sempre vivi assim. Não vejo problema nisso. Mas, Meire, você tem 8 milhões de reais. 8 milhões. Você podia estar aproveitando a vida, viajando, fazendo coisas que sempre sonhou.
Em vez disso, fica guardando o dinheiro como uma avarenta. A palavra me atingiu como um tapa. Avarenta. Meu próprio irmão, que havia recebido 500 mil reais de presente, estava me chamando de avarenta. Eu não sou avarenta, Carlos. Só sou cuidadosa. Cuidadosa? Meire. Você deu 500 mil para cada um de nós e guardou 8 milhões. Se isso não é egoísmo, eu não sei o que é. Senti a raiva subir pela garganta, mas tentei manter a calma. Egoísmo seria não ter dado nada. 500 mil reais é uma fortuna, Carlos. É mais dinheiro do que você ganhou em toda a sua vida até agora. Ah, agora você vai ficar jogando na minha cara que me deu dinheiro? A acusação me deixou sem palavras. Como uma conversa sobre minha suposta mudança de comportamento havia se tornado uma discussão onde eu era a vilã? Não estou jogando nada na cara de ninguém. Estou apenas lembrando que fiz o que achei certo. O que você achou certo? Meire, família divide tudo igualmente. Sempre foi assim. Quando eu consegui meu primeiro emprego bom, ajudei todo mundo. Quando a Sandra se casou, todos nós contribuímos para o casamento. Quando o Roberto abriu o escritório, todo mundo deu uma força. Mas na hora que você ganha na loteria, resolve que merece ficar com a maior parte? Cada palavra era uma punhalada, porque ele estava misturando coisas que não tinham nada a ver. As ajudas que sempre nos demos mutuamente eram pequenas, proporcionais ao que cada um podia oferecer. Eu havia dado 500 mil reais para cada irmão. Como isso podia ser comparado com ajudar a pagar o vestido de noiva ou emprestar 1.000 reais para uma emergência? Mas o que mais me doía era perceber que meu irmão, que conhecia minha história, que sabia de cada sacrifício que eu havia feito pela família, realmente acreditava que eu era egoísta. Carlos, vocês acham mesmo que eu devo dividir tudo igualmente? Claro que sim. 10 milhões dividido por 5 dava 2 milhões para cada um. Era o justo. E se eu não tivesse ganhado na loteria? Se eu tivesse continuado pobre a vida toda, vocês iam dividir suas fortunas comigo? A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Isso é diferente, Meire. A gente conquistou nosso dinheiro trabalhando. E vocês acham que eu não trabalhei a vida toda? Vocês acham que foi fácil abandonar a faculdade para ajudar a família? Trabalhar dupla jornada, morar num apartamento de um quarto, nunca ter férias, nunca comprar nada para mim? Mas isso foi escolha sua. Foi escolha minha porque alguém precisava fazer. E agora que o destino me deu uma oportunidade de ter segurança financeira, vocês querem que eu abra mão dela para manter todo mundo no mesmo patamar? Não é questão de patamar, Meire. É questão de família. A conversa terminou ali, com os dois de nós frustrados e magoados. Mas foi apenas o começo. Nas semanas seguintes, as investidas ficaram mais coordenadas. Não era mais apenas um irmão com dúvidas. Eram os três, apoiados pelos cônjuges, criando uma pressão constante e sufocante. Sandra começou a fazer comentários sobre as dificuldades financeiras que ainda enfrentava, apesar dos 500 mil reais. Sabe, Meire, esse dinheiro que você me deu foi uma bênção, mas com 2 crianças, escola particular, plano de saúde, acaba voando. Roberto reclamava dos custos do escritório, de como era difícil manter um negócio próspero com pouco capital de giro. 500 mil parece muito, mas quando você investe num negócio, percebe que é pouca coisa. E Carlos, que havia quitado a casa e comprado o carro, agora falava sobre os sonhos que ainda não podia realizar. Sempre quis fazer uma pós-graduação no exterior, mas mesmo com o que você me deu, ainda está longe do meu alcance. Todos eles, de formas diferentes, estavam me dizendo a mesma coisa. O dinheiro que eu havia dado não era suficiente. E pior, era minha responsabilidade garantir que fosse. A pressão não vinha apenas deles. Meus pais, que inicialmente me defendiam, começaram a demonstrar seus próprios questionamentos. Filha, disse minha mãe num domingo em que ficamos sozinhas na cozinha. Você não acha que está sendo muito dura com seus irmãos? Como assim, mãe? Eles estão apenas preocupados com você. E, bem, talvez eles tenham um pouco de razão. Você mudou mesmo depois do prêmio. Mudei como?
Ficou mais desconfiada, mais fechada. Antes você contava tudo para a gente. Agora mal fala sobre sua vida. Era verdade. Eu havia me fechado. Mas como explicar que era autodefesa? Como dizer que havia descoberto que as pessoas que mais amava no mundo tinham um preço para me amar de volta? Mãe, eu só estou sendo cuidadosa com o dinheiro. Mas filha, família é família. Se não podemos contar uns com os outros, com quem podemos contar? A lógica da minha mãe era a mesma dos meus irmãos. Se eu amava minha família, deveria provar isso dividindo tudo. Como se amor fosse uma commodity que se compra com dinheiro. O pior de tudo eram os comentários que chegavam até mim através de terceiros. A vizinha que me contava que havia escutado alguém da família reclamando da minha mesquinharia no supermercado. O colega de trabalho que mencionou ter ouvido em algum lugar que eu era uma rica pão dura. O mecânico da oficina perto de casa que perguntou se era verdade que eu havia ganhado na loteria e deixado a família na mão. Cada comentário era uma gota de veneno que se acumulava no meu peito, criando uma dor que eu não sabia como processar. A gota d'água veio num domingo de maio, quase 8 meses depois do prêmio. Estávamos todos reunidos para o aniversário do meu pai, que completava 60 anos. Eu havia comprado um presente caro para ele, um relógio que custou R$ 3.000 e que ele sempre havia desejado. Durante o jantar, enquanto comemorávamos, Roberto fez um discurso sobre família, sobre como éramos sortudos por termos uns aos outros. E então, no final, disse algo que me gelou. E pai, o senhor pode ter certeza de que todos nós vamos sempre cuidar do senhor e da mãe. Cada um na medida de suas possibilidades, é claro. O olhar que ele me lançou não deixava dúvidas sobre o que estava insinuando. Na medida de suas possibilidades. Como se eu, que tinha 8 milhões na conta, não estivesse cumprindo minha parte. Quando o parabéns acabou e as pessoas começaram a conversar em grupos menores, ouvi uma conversa entre minhas cunhadas que me deixou com o coração partido. Coitada da Dona Maria, disse a esposa do Carlos, trabalhando tanto na idade dela quando a filha tem dinheiro suficiente para aposentar os dois. É mesmo, concordou a esposa do Roberto. Se fosse comigo, meus pais estariam numa boa, sem preocupação nenhuma. Elas estavam falando de mim como se eu fosse um monstro, como se meus pais fossem vítimas da minha ganância, como se os R$ 500.000 que eu havia dado para cada irmão fossem migalhas, insuficientes para provar meu amor pela família. Naquela noite, voltei para casa com uma certeza dolorosa. Não importava quanto dinheiro eu desse, nunca seria suficiente. Porque o problema não era a quantidade. O problema era que minha família havia descoberto que eu tinha muito mais do que eles, e isso havia transformado nossa dinâmica para sempre. Eu não era mais a irmãzinha coitadinha que precisava de proteção. Nem era a generosa bem-feita que salvou a todos. Eu havia me tornado a rica egoísta da família, e tudo o que eu fizesse a partir dali seria julgado através desse prisma. E o mais triste era perceber que talvez eles estivessem certos sobre uma coisa. Eu realmente havia mudado. Não por causa do dinheiro, mas por causa da decepção. Por descobrir que o amor incondicional que eu pensava que existia na minha família tinha, na verdade, condições muito específicas. O envelope chegou numa terça-feira de manhã, entregue por um motoboy que me fez assinar um protocolo de recebimento. Quando vi o timbre do escritório de advocacia no papel timbrado, meu primeiro pensamento foi que havia algum problema com meus investimentos. Talvez uma questão burocrática, algum documento que precisava assinar. Nunca imaginei que pudesse ser uma citação judicial. Nunca imaginei que o nome dos requerentes fossem Carlos Santos, Sandra Santos Silva, Roberto Santos e outros. Outros. Meus pais também estavam naquela ação. Sentei na cama com as pernas bambas, lendo e relendo aquele papel como se fosse escrito numa língua que eu não compreendia. As palavras dançavam na minha frente. Obrigação moral e legal. Divisão igualitária. Enriquecimento sem causa. Direitos familiares. Minha própria família havia me processado. A petição inicial era um documento de 15 páginas que meus irmãos e meus pais haviam assinado, alegando que eu tinha
obrigação moral e legal de dividir metade de tudo que havia ganhado. Segundo o advogado deles, os R$ 500.000 que eu havia dado para cada irmão eram migalhas, comparadas aos 8 milhões que eu havia guardado. O mais doloroso era ler os argumentos. Não eram técnicos, frios, jurídicos, eram pessoais, íntimos. Destilavam anos de convivência familiar transformados em armas contra mim. A requerida sempre foi sustentada emocional e financeiramente pela família, dizia um trecho. Em momentos de dificuldade, todos os membros da família contribuíram para seu bem-estar, criando uma relação de interdependência e apoio mútuo, que justifica a divisão igualitária dos bens. A conduta da requerida após receber o prêmio demonstra mudança de personalidade e esquecimento dos valores familiares que sempre nortearam as relações entre os membros, dizia outro parágrafo. Eles haviam transformado cada momento de carinho, cada ajuda que haviam me dado ao longo dos anos, em débitos que eu precisava quitar, como se o amor fraternal fosse um empréstimo com juros acumulados. Mas o que mais me destroçou foi ler que meus pais haviam assinado aquilo. Meu pai, que me abraçou chorando quando soube do prêmio. Minha mãe, que me chamou de anjo quando dividi o dinheiro. Eles haviam colocado o nome num documento que me acusava de ingratidão e desvio de caráter. Passei o resto daquela semana num estado de choque. Não conseguia comer, não conseguia dormir direito. Faltei no trabalho pela primeira vez em anos. Ficava deitada no sofá do meu apartamento, olhando para o teto, tentando entender como havia chegado àquele ponto. No sábado, tomei coragem para ligar para minha mãe. Mãe, preciso falar com a senhora. Oi, filha. Tudo bem? A naturalidade na voz dela me confundiu. Como ela podia falar comigo normalmente depois de ter assinado um processo contra mim? Mãe, vocês me processaram. Um silêncio longo do outro lado da linha. Filha, isso não é contra você. É para você. Como assim para mim? Meire, a gente está preocupado com você. Você mudou muito depois do prêmio. Ficou fechada, egoísta. Isso não é a filha que eu criei. Então vocês decidiram me processar para me corrigir? A gente tentou conversar com você, mas você não escuta. Talvez assim você entenda que família é família e que você não pode esquecer de onde veio. Era como conversar com uma pessoa que eu não conhecia. Minha mãe, que sempre foi minha maior defensora, estava falando comigo como se eu fosse uma estranha que havia invadido sua casa e roubado sua filha verdadeira. Mãe, eu dei R$ 500.000 para cada um dos meus irmãos. Como isso é ser egoísta? 500 mil de 10 milhões, Meire. Você fez as contas? 2 milhões divididos entre 4 pessoas e 8 milhões só para você. Isso é justo? Justo? Mãe, eu não devia nada para ninguém. Eu ganhei na loteria. Era meu dinheiro. Era seu dinheiro para fazer o bem, para cuidar da família, para ser a pessoa generosa que sempre foi. E não fui generosa? R$ 500.000 não é ser generosa? Não quando você tem condições de ser muito mais. A lógica dela era implacável e, ao mesmo tempo, absurda. Segundo minha própria mãe, eu tinha a obrigação de dividir minha sorte igualmente com todos. Por quê? Porque família é família. Como se ganhar na loteria fosse um trabalho em equipe. Mãe, a senhora realmente acha que eu devo dar metade dos meus 8 milhões para vocês? Eu acho que você deve ser a filha que eu criei. A que sempre dividiu tudo. A que sempre pôs a família em primeiro lugar. Desliguei o telefone chorando. Não de tristeza, mas de uma mistura de raiva e decepção que me deixava fisicamente doente. Nos dias seguintes, tentei ligar para meus irmãos. Carlos disse que não tinha nada pessoal, que era apenas uma questão de justiça. Sandra chorou no telefone, dizendo que era para o meu próprio bem, que eles estavam tentando me salvar de mim mesma. Roberto foi o mais direto. Meire, ou você faz a coisa certa voluntariamente, ou a justiça vai obrigar você a fazer. A coisa certa. Como se dar R$ 500.000 de presente fosse a coisa errada. Procurei um advogado, Dr. Henrique,
um homem de uns 50 anos que me ouviu com uma expressão de incredulidade crescente. Dona Mary, em 30 anos de advocacia, nunca vi um caso assim. Família processando um membro por generosidade insuficiente? Eles acham que tenho obrigação legal de dividir o prêmio igualmente. Não existe essa obrigação. Prêmio de loteria é bem particular. Não entra em comunicação de bens nem herança. A senhora pode fazer o que quiser com ele. Mas e moralmente? Eles estão dizendo que eu tenho obrigação moral. Dr. Henrique tirou os óculos e me olhou com gentileza. Dona Mary, obrigação moral não é matéria de tribunal. E mesmo se fosse, a senhora deu 2 milhões de reais para sua família. Isso é mais do que a maioria das pessoas ganha na vida inteira. Se isso não basta para provar seu amor e generosidade, então o problema não está na senhora. Ele me explicou que o processo não tinha fundamento legal, mas que mesmo assim eu seria obrigada a comparecer à audiência e me defender. É um desgaste desnecessário, mas eles têm o direito de tentar, disse. Durante as semanas que antecederam a audiência, senti-me numa situação surreal. Minha família continuava se comportando como se nada tivesse acontecido. Minha mãe me ligava para perguntar se eu ia no almoço de domingo. Carlos me mandou mensagem perguntando se eu podia emprestar a chave de fenda que ele havia esquecido na minha casa. Sandra me convidou para o aniversário da filha dela. Era como se processar a própria irmã fosse algo perfeitamente normal, uma formalidade que não deveria afetar nosso relacionamento. Eu recusei todos os convites. Não conseguia fingir normalidade. Como você almoça com pessoas que estão tentando te obrigar judicialmente a dar metade dos seus bens para elas? A resposta veio num áudio que Roberto me mandou. Mary, você está sendo dramática. Isso é só uma formalidade jurídica. A gente continua sendo família. Não precisa ficar criando caso. Formalidade jurídica. Como se me acusar de ingratidão num tribunal fosse igual a discutir sobre quem lava a louça depois do almoço. A audiência foi marcada para uma quinta-feira de dezembro, quase 1 ano e meio depois do prêmio. Quando cheguei ao fórum, vi minha família toda reunida com o advogado deles, um homem jovem que parecia confiante demais para o meu gosto. Eles mal olharam para mim. Era como se eu fosse a adversária, não a irmã e filha que havia dado 2 milhões de reais de presente para eles. O advogado deles falou primeiro, apresentando argumentos sobre responsabilidade familiar, enriquecimento injusto e quebra de deveres morais. Disse que eu havia me aproveitado da ingenuidade e generosidade da minha família, que sempre me apoiou nos momentos difíceis, para usurpar uma fortuna que moralmente pertencia a todos. Foi surreal ouvir minha história sendo contada como se eu fosse uma vilã. Cada sacrifício que fiz pela família foi interpretado como investimento que eles fizeram em mim. Cada ajuda que recebi foi apresentada como empréstimo que eu precisava pagar com juros. Quando chegou a vez do meu advogado, ele foi direto e certeiro. Apresentou as transferências bancárias que comprovavam os 2 milhões que eu havia dado. Mostrou que eu continuava trabalhando, morando no mesmo lugar simples, levando a mesma vida de antes. Argumentou que não existia base legal para o pedido e que a ação era, na verdade, uma tentativa de extorsão afetiva. Mas foi o que aconteceu depois que marcou para sempre aquele dia na minha memória. O juiz, um homem de cabelos grisalhos e expressão séria, tirou os óculos e ficou me olhando por um tempo que pareceu eterno. Depois olhou para minha família. Depois olhou para os advogados. E então disse algo que ecoou pela sala como um trovão. Em 30 anos de carreira, nunca vi tamanha demonstração de ingratidão e ganância. A requerida, por livre e espontânea vontade, presenteou sua família com uma quantia que a maioria das pessoas jamais verá na vida. 2 milhões de reais. E vocês vêm aqui cobrar mais? O silêncio na sala era ensurdecedor. Esse processo não é apenas improcedente. É vergonhoso. É uma afronta aos valores familiares que vocês dizem defender. Pum! Ele olhou diretamente para meus pais. E o pior de tudo é ver pais processando uma filha que foi generosa além de qualquer expectativa razoável.
Em seguida, ele não apenas negou o pedido, fez algo que nem meu advogado esperava. Condenou minha família por má-fé processual e litigância temerária. Determinou que eles pagassem uma multa e, mais importante, devolvessem integralmente os 2 milhões que haviam recebido, acrescidos de juros e correção monetária. A senhora, disse ele me olhando, ficará com os 10 milhões que sempre foram seus por direito. E seus familiares aprenderão, da forma mais dolorosa possível, que generosidade não se cobra na justiça. Quando saí daquele tribunal, eu não estava feliz. Estava devastada, porque havia ganhado mais do que dinheiro. Havia ganhado a certeza de que a família que eu amava nunca mais existiria. E o pior ainda estava por vir. Os dias que se seguiram à decisão judicial foram como viver numa realidade paralela. Eu havia ganhado o processo, mas a vitória tinha um gosto amargo que me acompanhava a cada respiração. Durante 2 semanas, meu telefone ficou em silêncio absoluto. Nenhuma ligação da família, nenhuma mensagem. Era como se eu tivesse morrido para eles, até que minha mãe apareceu na minha porta numa quinta-feira à noite. Quando abri e a vi ali, com os olhos vermelhos e uma expressão que misturava raiva e desespero, soube que o confronto final havia chegado. Posso entrar? Abri espaço para ela passar. Minha mãe, que sempre foi uma mulher pequena e delicada, parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. Ela se sentou no sofá da minha sala com movimentos cansados e por alguns minutos ficamos apenas nos olhando. Você está feliz agora? A pergunta veio carregada de uma amargura que nunca havia ouvido na voz dela. Feliz com o quê, mãe? Com isso tudo, com ter destruído sua família. Senti como se tivesse levado um soco no peito. Eu que destruí a família. Sim, você. Desde o dia que ganhou esse dinheiro maldito, você mudou. Ficou calculista, fria, egoísta. E agora conseguiu o que queria: deixar todos nós na ruína. As palavras saíam da boca dela como veneno. Esta não era a mãe que me criou, que me defendia, que me chamava de anjo. Era uma estranha amarga que me culpava por todos os problemas que ela mesma havia criado. Mãe, vocês me processaram. Eu apenas me defendi. Nos processaram? Mary, nós tentamos te ajudar. Tentamos te fazer enxergar que você estava se tornando uma pessoa que eu não reconhecia. Me ajudar me acusando de ingratidão num tribunal? Sim, porque você se tornou ingrata. A filha que eu criei jamais faria o que você fez. Levantei-me do sofá, sentindo a raiva ferver no meu peito. O que eu fiz, mãe? Dar 2 milhões de reais para vocês? Esse foi meu crime? Seu crime foi dar migalhas e achar que isso te absolvia de todas as suas obrigações familiares. Migalhas? 500 mil reais para cada irmão são migalhas? São quando você ficou com 8 milhões só para você. Quando você tinha condições de mudar a vida de toda a família e escolheu ser mesquinha. A palavra mesquinha ecoou pela sala como um tiro. Minha própria mãe, a mulher que me deu a vida, estava me chamando de mesquinha por não ter dado metade da minha sorte para ela. Sabe o que é mesquinharia, mãe? É processar uma filha que te deu 500 mil reais de presente. É acusar de egoísmo alguém que foi generosa além de qualquer obrigação. Generosa! Mary, você deu o que estava sobrando. Como se a gente fosse mendigo na porta da sua casa. Estava sobrando? Mãe, eu ganhei 10 milhões de reais e dividi 2 milhões entre vocês. Como isso é dar o que sobra? Porque você podia dar 5 milhões e ainda ficar rica. Mas preferiu ser gananciosa. Era inútil. Não importava que argumentos eu usasse. Minha mãe havia reescrito a história na cabeça dela. Eu não era mais a filha generosa que dividiu uma fortuna com a família. Era a gananciosa que ficou com a maior parte. Mãe, a senhora realmente acredita que eu tinha a obrigação de dar metade do meu prêmio para vocês? Eu acredito que você tinha a obrigação de ser a filha que eu criei, a que sempre pôs a família em primeiro lugar, a que nunca deixaria os pais passarem necessidade tendo condições de ajudar. Vocês estão passando necessidade? Com 500 mil reais cada um? Nós estamos passando necessidade agora que temos que devolver esse dinheiro por sua causa. Ali estava o cerne da questão.
Eles não estavam bravos porque eu havia sido egoísta. Estavam bravos porque teriam que devolver o dinheiro e voltar à vida que tinham antes. Mãe, se vocês não tivessem me processado, ficariam com os 500 mil reais. Se você tivesse feito a coisa certa desde o início, nada disso teria acontecido. Respirei fundo, tentando manter a calma. Mas algo dentro de mim havia quebrado. Anos de culpa, de questionamentos sobre se eu realmente havia sido egoísta, se realmente merecia aquele dinheiro, se realmente era uma boa filha. Sabe de uma coisa, mãe? A senhora tem razão. Eu mudei depois do prêmio. Quer saber como? Ela me olhou com expectativa, como se eu finalmente fosse admitir minha culpa. Eu aprendi a me valorizar. Aprendi que generosidade não é obrigação. Aprendi que amor não se compra com dinheiro. Ah, que absurdo é esse? O absurdo é uma família que ama uma pessoa apenas enquanto ela é útil, que a trata como coitadinha quando ela é pobre e como gananciosa quando ela é rica. Nós sempre te amamos. Amaram. Mãe, vocês me processaram. Vocês tentaram me obrigar a dar metade dos meus bens para vocês. Isso é amor? Isso foi tentativa de te salvar de você mesma. Não, mãe. Isso foi ganância disfarçada de preocupação. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de acusações e mágoas que nunca mais poderiam ser desfeitas. Seus irmãos estão desesperados, disse ela com a voz mais baixa. O Carlos teve que vender o carro. A Sandra tirou as meninas da escola particular. O Roberto teve que fechar o escritório. E isso é culpa minha? É consequência das suas escolhas. Não, mãe. É consequência das escolhas deles. Eles escolheram me processar. Eles escolheram apostar tudo numa ação judicial sem fundamento. Eles escolheram gastar dinheiro que não era definitivamente deles. Você vai ficar aí assistindo sua família se destruir? A pergunta me atingiu como uma facada. Porque, no fundo, eu ainda amava aquelas pessoas. Mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que eles me viam apenas como uma fonte de recursos, uma parte de mim ainda se importava. O que a senhora quer que eu faça, mãe? Que você seja a filha que sempre foi. Que ajude sua família. Eu já ajudei. Dei 2 milhões de reais. Que agora eles têm que devolver por sua culpa. Por culpa deles, mãe. Eu não obriguei ninguém a me processar. Você os obrigou a chegar nesse ponto com sua mesquinhez. Era um círculo vicioso. Na cabeça da minha mãe, tudo o que havia acontecido era culpa minha. Eu era a vilã da história. A filha ingrata que esqueceu de onde veio. Mãe, a senhora quer saber a verdade? Eu não sinto mais nada por vocês. A afirmação saiu da minha boca com uma frieza que me surpreendeu. Como pode dizer uma coisa dessas? Porque é verdade. Vocês mataram qualquer amor que eu sentia. Quando vocês me processaram, quando me acusaram de ingratidão, quando transformaram minha generosidade em obrigação, vocês mataram a filha e irmã que vocês conheciam. Mary, não fale assim. Por quê? Porque a verdade dói? Vocês queriam uma filha rica que bancasse toda a família? Parabéns, conseguiram o contrário. Agora vocês têm uma ex-filha que não deve nada para ninguém. Minha mãe começou a chorar. Lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto envelhecido, carregando anos de sonhos desfeitos e relacionamentos destruídos. Eu só queria minha filha de volta. Sua filha morreu no dia que vocês a processaram. O que sobrou é uma mulher que aprendeu a se defender de quem deveria protegê-la. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo minhas palavras. Quando voltou a falar, sua voz estava quebrada. E agora? Como fica nossa família? Olhei para ela por um longo tempo. Aquela mulher pequena e frágil, que havia me dado a vida, me criado, me amado a seu jeito. Que agora estava diante de mim como uma estranha, pedindo esmola emocional. Não temos mais família, mãe. Vocês venderam nossa família por dinheiro que não era de vocês. Não diga isso. É a verdade. E sabe qual é a parte mais triste? Vocês perderam muito mais do que os 500 mil reais que vão ter que devolver. Vocês perderam uma filha que os amava incondicionalmente. E isso não tem preço. Ela se levantou para ir embora, movendo-se como alguém que carrega um peso invisível nos ombros.
Vai mesmo deixar sua família na ruína? Minha família se colocou na ruína. Eu apenas não vou mais salvá-los das consequências das próprias escolhas. Quando ela saiu, fechei a porta e me encostei nela, sentindo um alívio estranho. Como se um peso que eu carregava há anos tivesse finalmente sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez desde que ganhei na loteria, senti-me realmente livre. Livre da culpa. Livre da obrigação. Livre da necessidade de provar meu amor através do meu dinheiro. E, principalmente, livre da ilusão de que família é algo que não se pode perder. Porque eu havia aprendido da pior forma possível que, às vezes, as pessoas que mais amamos são as que menos merecem nosso amor. 5 anos se passaram desde aquela noite em que minha mãe saiu da minha casa carregando o peso da verdade que nenhuma de nós queria aceitar. 5 anos desde que nossa família oficialmente deixou de existir. Nos primeiros meses, eu ainda esperava uma ligação, um pedido de desculpas, um reconhecimento de que talvez tenham exagerado. Mas o silêncio foi absoluto. Era como se eu tivesse sido apagada da existência deles, ou eles da minha. O dinheiro que foram obrigados a devolver por determinação judicial foi pago em parcelas, com juros e correção monetária. Acompanhei cada depósito na minha conta com uma mistura de satisfação e melancolia. Satisfação por ter sido recompensada pela injustiça que sofri. Melancolia por saber que cada centavo que voltava era mais um tijolo no muro que agora nos separava definitivamente. Durante esse tempo, investi todo o dinheiro com a ajuda de consultores especializados. O que eram 10 milhões se transformaram em mais de 50 milhões. Eu havia me tornado verdadeiramente rica, não apenas sortuda. Mudei-me para um apartamento maior, num bairro nobre da cidade. Nada ostensivo ou exagerado, mas confortável o suficiente para me fazer sentir que finalmente estava vivendo à altura das minhas possibilidades. Larguei os 2 empregos e passei a me dedicar aos meus investimentos e a projetos pessoais que sempre havia sonhado em realizar. Fiz a faculdade de pedagogia que havia abandonado anos atrás. Viajei para lugares que só conhecia em revistas. Aprendi francês, italiano, comecei a pintar aquarelas. Pela primeira vez na vida vivi sem pressa, sem a pressão constante de contas para pagar ou necessidades básicas não atendidas. Mas mais importante que o dinheiro foi o que aprendi sobre mim mesma nesse processo. Descobri que sou mais forte do que imaginava. Que posso sobreviver à perda das pessoas que sempre achei que eram essenciais na minha vida. Que amor próprio não é egoísmo, é necessidade. Aprendi a diferença entre generosidade e obrigação, entre gratidão e chantagem emocional, entre família de sangue e família de escolha. Porque ao longo desses anos, construí relacionamentos novos, amizades verdadeiras com pessoas que me conheceram depois da loteria, mas que se interessaram por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Relacionamentos baseados em afinidade, respeito e carinho genuíno, não em expectativas financeiras. Conheci Roberto. Sim, outro Roberto, que nada tem a ver com meu irmão, num curso de pintura. Ele é professor de arte, ganha um salário modesto, e quando descobriu que eu tinha dinheiro, sua primeira reação foi de constrangimento. Espero que você não ache que estou interessado no seu patrimônio, disse ele. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Estamos juntos há 2 anos agora. Ele divide as contas comigo proporcionalmente ao que ganha, insiste em pagar suas próprias coisas, e jamais me pediu 1 centavo emprestado. Mais importante, ele me ama pela mulher que me tornei, não pela que eu era quando precisava da aprovação de todos. Através dele, conheci outras pessoas incríveis. Artistas, professores, profissionais liberais que vivem vidas simples mas ricas em experiências e relacionamentos genuínos. Pessoas que me ensinaram que família é quem escolhemos ter ao nosso lado, não quem nasceu conosco. Hoje, quando alguém me pergunta sobre minha família biológica, eu apenas sorrio e digo: escolho muito bem quem chamo de família. Não é uma resposta amarga. É uma resposta pacífica. Porque aprendi que alguns relacionamentos são tóxicos disfarçados de amor,
E que se libertar deles não é crueldade, é autocuidado. Algumas semanas atrás, algo aconteceu que testou essa paz que construí. Eu estava voltando do supermercado quando parei num semáforo no centro da cidade. Do meu lado, na calçada, vi um homem segurando um cartaz pedindo ajuda. Cabelos grisalhos, roupas surradas, a postura curvada de quem carrega o peso da derrota. Era Carlos, meu irmão mais velho, que havia comprado um Corolla novo com o dinheiro que eu lhe dei, agora estava pedindo esmola numa esquina movimentada. Nossos olhares se cruzaram através do vidro do meu carro. Por alguns segundos, o tempo pareceu congelado. Vi o reconhecimento nos olhos dele, seguido rapidamente por vergonha. Ele abaixou a cabeça imediatamente, como uma criança flagrada fazendo algo errado. O semáforo ficou verde. Eu acelerei. Não senti raiva. Não senti satisfação. Não senti tristeza. Senti apenas uma paz profunda de quem entendeu que cada pessoa é responsável pelas consequências de suas próprias escolhas. Carlos escolheu me processar. Escolheu me acusar de egoísmo. Escolheu transformar minha generosidade em obrigação. Agora estava vivendo as consequências dessas escolhas. Eu não era responsável por salvá-lo. Não mais. Naquela noite, contei para Roberto o que havia acontecido. Ele me ouviu em silêncio, segurando minha mão, deixando que eu processasse os sentimentos contraditórios que aquele encontro havia despertado. Você se sente culpada? Ele perguntou. Pensei por um tempo antes de responder. Não. E isso me surpreende. Há alguns anos, eu me sentiria devastada. Correria atrás dele. Tentaria ajudar. Assumiria a responsabilidade pelos problemas dele. E agora? Agora sei que amor não é assumir as consequências das escolhas erradas de outras pessoas. Amor é respeitar a autonomia de cada um para viver sua própria vida. Roberto sorriu e beijou minha testa. Você se tornou uma mulher muito sábia. Tive professores excelentes, respondi. Dor e decepção são mestres rigorosos, mas eficientes. Hoje, aos 36 anos, posso dizer que encontrei uma paz que nunca pensei que seria possível. Não é a paz de quem nunca sofreu, mas a paz de quem sofreu e aprendeu a extrair sabedoria da dor. Meu dinheiro continua crescendo, mas agora ele é apenas uma ferramenta, não uma fonte de identidade ou conflito. Uso parte dele para ajudar instituições de caridade, para financiar bolsas de estudo, para apoiar projetos sociais que realmente fazem diferença. Mas faço isso anonimamente, sem esperar gratidão ou reconhecimento. Aprendi que verdadeira generosidade é aquela que não cria débitos emocionais, que não transforma quem recebe em devedor eterno de quem dá, que não gera expectativas ou cobranças futuras. Às vezes ainda recebo notícias da minha família biológica através de conhecidos em comum. Sandra está trabalhando numa loja para sustentar as filhas. Roberto voltou a ser funcionário de um escritório grande. Meus pais vivem da aposentadoria modesta, numa casinha simples que conseguiram manter. Alguns podem pensar que sou cruel por não ajudá-los, que tenho dinheiro suficiente para resolver os problemas de todos e escolho não fazer isso. Mas essas pessoas não entenderam a lição mais importante que aprendi. Salvar alguém das consequências de suas próprias escolhas não é amor. É codependência. Minha família escolheu me ver como uma obrigação, não como uma pessoa. Escolheu transformar minha generosidade em direito adquirido. Escolheu me processar quando não atendi às expectativas que criaram sobre mim. Eu escolhi me libertar dessa dinâmica tóxica. E hoje posso dizer, com absoluta certeza, que fiz a escolha certa. Porque verdadeira riqueza não é ter dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa. É ter paz suficiente para não precisar comprar o amor de ninguém. No mês passado, Roberto me pediu em casamento. Não foi um pedido dramático ou ostensivo. Foi numa tarde qualquer enquanto pintávamos juntos no ateliê que montei em casa. Ele parou no meio de uma pincelada, me olhou e disse: "Quero passar o resto da vida ao seu lado, se você me deixar." Respondi que sim sem hesitar. Não porque preciso dele para me completar,
mas porque escolho tê-lo como companheiro na jornada que ainda me resta viver. Será um casamento pequeno, íntimo, com as pessoas que realmente importam na nossa vida atual. Pessoas que nos conhecem e nos amam pelo que somos hoje, não pelo que tivemos ou deixamos de ter no passado. Minha família biológica não será convidada. Não por maldade ou vingança, mas porque eles simplesmente não fazem mais parte da minha vida. São pessoas do meu passado que escolheram permanecer lá. Às vezes me perguntam se sinto falta deles, se não penso em fazer as pazes, em reconstruir os relacionamentos, em dar uma segunda chance. A resposta é não. Não porque sou rancorosa, mas porque aprendi que algumas pontes, quando queimadas, não devem ser reconstruídas. Porque algumas lições só se aprendem quando se tem coragem de cortar laços que nos machucam, mesmo quando esses laços se chamam família. Aprendi que perdoar não significa voltar a conviver, que amar não significa aceitar ser maltratada, que ser filha ou irmã não me obriga a bancar financeiramente quem não me respeita como pessoa. E, principalmente, aprendi que às vezes o maior ato de amor próprio é ter coragem de se afastar de quem deveria nos amar, mas escolhe nos usar. Hoje, quando acordo todas as manhãs na minha cama confortável, ao lado do homem que escolhi para compartilhar minha vida, sinto uma gratidão profunda. Não apenas pelo dinheiro que o destino me deu, mas pela sabedoria que a adversidade me ensinou. Porque se não tivesse ganhado na loteria, talvez nunca tivesse descoberto quem realmente eram as pessoas ao meu redor. Talvez tivesse passado a vida inteira sendo a coitadinha da família, aceita por pena, ajudada por obrigação, amada condicionalmente. O dinheiro não me mudou, ele apenas revelou quem sempre fui por baixo das expectativas e limitações que outros colocaram sobre mim, e revelou quem eram as pessoas que eu pensava que me amavam incondicionalmente. Foi uma lição cara, mas valeu cada centavo. Porque hoje sei quem sou. Sei do que sou capaz, sei o que mereço, e sei, principalmente, que meu valor como pessoa não se mede pela minha conta bancária ou pela minha disposição em bancá-la para outros. Quando saio de casa todas as manhãs, não sou mais a Meire azarada coitadinha, que precisa provar seu valor através de sacrifícios. Sou simplesmente Meire, uma mulher que aprendeu a se valorizar, que construiu uma vida baseada em escolhas conscientes, que ama e é amada por quem realmente importa. E isso, descobri, vale muito mais que 10 milhões de reais. Ontem à noite, enquanto Roberto dormia ao meu lado, fiquei pensando sobre a jornada que me trouxe até aqui, sobre a mulher que eu era 5 anos atrás e a mulher que me tornei hoje. A diferença não está no dinheiro. Está na certeza de que mereço ser amada pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Está na paz de saber que não devo minha felicidade a ninguém, nem ninguém deve a sua felicidade a mim. É uma lição que gostaria que mais pessoas aprendessem, que família verdadeira é aquela que nos ama nos nossos piores momentos, que nos apoia sem esperar nada em troca, que celebra nosso sucesso sem inveja ou expectativas. E quando não encontramos isso nas pessoas que nasceram conosco, temos todo o direito, e até a obrigação, de encontrar em outro lugar. Porque, no final das contas, todos merecemos ser amados por quem somos, não pelo que temos ou podemos dar. Todos merecemos escolher nossa própria família.